Sejam todos bem-vindos ao podcast da Luzone Capital. Hoje falaremos sobre as tendências do mercado de fusões e aquisições e dos desafios do setor. Aqui conosco está o consultor Gerd Peixoto, M&A Advisor da Luzone Capital, no escritório do Rio de Janeiro. Gerd Peixoto atua em demandas relacionadas a valuation de empresas, modelagem financeira, estudo de viabilidade econômica, business plan, dentre outros serviços. Jade Peixoto, seja bem-vindo ao podcast. É um prazer conversarmos sobre assuntos relacionados à sua atividade como consultor na Ozone Capital. Boa tarde, Rafaela. É uma grande satisfação estar nesse ambiente de divulgação de informação e conhecimento. Eu acredito muito que quanto mais nós dividimos informação de qualidade e conhecimento, melhor fica nossas relações e, nesse caso, nossas relações com nossos clientes e o nosso público em geral. Com certeza. E como primeira pergunta, você poderia explicar para quem ainda não conhece bem o que é uma valuation e para que serve? Valuation é o processo utilizado para estimar quanto vale uma empresa ou um negócio. Ele é feito através de análises mercadológicas e cálculos baseados na situação financeira da empresa e também na sua possibilidade de crescimento. Quanto à utilidade, são várias. Eu poderia citar algumas como exemplo. A mais utilizada é para quem quer vender a empresa ou parte dela, ou até mesmo para colocar um sócio novo no negócio ou vender a participação societária, mas essa não é a única utilidade. Ela pode ser usada para tomada de crédito, por exemplo, pode ser utilizada para tomada de decisões estratégicas dentro da empresa, pode ser utilizada para avaliar o desempenho da empresa, e nesse caso o ideal é que ela seja feita anualmente. As grandes empresas e as empresas maiores sempre fazem isso. Pode ser utilizada para negociação de dívidas, quer dizer, são muitas as utilidades. Cada um vai encontrar aquela que melhor se adequa, mas, de uma forma geral, mesmo para as empresas que não querem ser vendidas, para elas saber como elas estão posicionadas no mercado e se a empresa está se valorando ano a ano, é interessante que sempre faça. Obrigada pela explicação. E acho que deu para entender bem o que é valuation. E na sua visão, quais são os principais desafios na valuation de empresas de médio porte? Bom, essa pergunta poderia demandar uma resposta mais extensa, mais elaborada, mas eu vou tentar resumir em 2 pontos. O principal desafio é sempre encontrar premissas justas para a valuation de fluxo de caixa descontado, uma vez que nas avaliações por índices, nós usamos os índices calculados anualmente por aquele que, no meu modo de ver, é o papa da valuation, mundialmente respeitado, o professor da Modaran, da Stern Business School, da New York University. Então, nessas avaliações, muitas vezes nós pegamos empresas que são novas no mercado e ela vem num crescente aumento de faturamento, e ao fazer a ponderação justa da projeção do crescimento futuro dessas empresas, nós temos que levar em conta não só o potencial de crescimento do mercado que a empresa atua, mas também o seu amadurecimento e o market share dessa empresa e o seu potencial de aumento deste. Então, eu repito, as premissas são sempre a maior dificuldade, por isso são também o maior diferencial de uma valuation bem ou mal feita. Não só essa premissa que eu citei, né, que no caso nós estamos falando de crescimento, então é a taxa G ou CAGR, né, que é a taxa de crescimento anual composta, mas todas as demais premissas que são calculadas por equações matemático-financeiras, como, por exemplo, necessidade de capital de giro, retorno de ativo livre de risco, retorno esperado sobre índice de mercado, custo de capital próprio, custo de capital de terceiro, custo médio ponderado de capital. Tudo isso é feito, nós calculamos por equações financeiras. Não são tão difíceis para quem tem facilidade com matemática financeira. Então, o ponto sempre mais complicado é realmente a questão das premissas, porque se ela não for uma premissa bem embasada, ela vira algo subjetivo, né? E o segundo ponto
que eu poderia citar é a avaliação de cenário econômico, que no caso nós fazemos tanto do mercado que a empresa atua, como o cenário brasileiro e o cenário mundial. E isso demanda conhecimento de micro e macroeconomia, mas com tópicos, por exemplo, como leis de mercado, oferta, demanda, né, equilíbrio de mercado, elasticidade de demanda, inflação, taxa de emprego, PIB, renda interna, conhecimento das contas nacionais, balanço de pagamento, conta de transação corrente, conta de capital, moeda, base monetária, taxa de câmbio, regras. São vários tópicos que nós temos que estudar para poder entender a situação econômica e o cenário atual e poder fazer uma projeção futura bem elaborada. Agora, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos com dificuldade em traçar cenários, uma vez que nós estamos num processo de transição política e não conhecemos as reais intenções do próximo governo para a economia. Então, por sinal, o único ponto que nós conhecemos hoje impacta fortemente a nossa política fiscal, que é a ideia do waiver estão falando de quase 200 bilhões, né, que são 198 bilhões, que isso vai ter que ser negociado, evidentemente, quando nós sabemos que a necessidade real para a projeção, para aquilo que o governo quer, na verdade, de 80 bi. Né? Então, nos preocupa em demasia essa questão fiscal, que o governo parece que não está levando isso muito, o novo governo, né? Não está levando isso muito a sério, e isso está deixando o mercado um pouco nervoso. O cenário econômico hoje está um pouco nublado. E então, para a gente tem essa dificuldade também, para quem está fazendo cenário, projetando cenários econômicos, é sempre difícil, e principalmente num momento como esse, fazer um cenário, projetar cenários que tenham, que sejam estáveis e que sejam realmente mais próximos da realidade. É isso. Entendi. Depende realmente de muitos tópicos, né? E conta pra gente quais seriam as dicas para as empresas, para que elas possam melhorar a sua valuation. Bom, eu vou usar como exemplo o mercado onde nós temos a atuação mais forte. Não é o único, né? Mas hoje muitos dos nossos clientes de valuation estão no mercado de óleo e gás. Então, muitas empresas, algumas inclusive novas, com pouco tempo de mercado, ganharam o mercado rapidamente. E essas empresas apresentam um bom faturamento, mas infelizmente poucas são as que têm bases sólidas para sustentar crescimento futuro crescente. Às vezes nós percebemos fraquezas operacionais e estruturais em uma análise superficial. Eu tenho até receio do que eu posso encontrar, né, numa análise mais apurada. Mas muitas dessas empresas, elas não se preocupam com planejamento estratégico, com previsão orçamentária, com certificação, com contabilidade, com custo, com finanças, política de ESG, não usam sistema de CRM, não usam sistema de ERP. Por sinal, quando a gente fala em ESG, né, é interessante isso, porque as empresas elas pensam sempre no ambiental, esquece que a sigla tem 3 letras, esquecem do social e da governança corporativa. E eu fico bastante impressionado com a quantidade de empresários, de empresas de pequeno e médio porte, que não sabe fazer uma análise básica de contabilidade empresarial, que não conhece o básico de finanças e não sabe, por exemplo, o que é uma análise SWOT, não sabe o que é teoria de Pareto aplicada às finanças empresariais, as forças de Porter dentro do mercado e por aí vai. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que tem muito pequeno e médio empresário que não usam o conhecimento adequado de gestão para fazer a empresa dele crescer. E se utilizasse, a empresa poderia estar muito melhor posicionada no mercado e muito mais alavancada. Eu dei o exemplo aqui do mercado onde nós estamos atuando mais forte, mas com certeza isso vale para qualquer mercado e para qualquer nova empresa.
O que eu entendo é que isso nunca deu, mas hoje em dia, muito menos, não dá mais para fazer gestão empresarial de orelhada. O mercado está muito competitivo, está cada vez mais profissional, e as empresas que não têm profissionais de alto nível, com um conhecimento realmente diferenciado em alta gestão, elas têm que fazer consultoria empresarial para não ficar defasada. O grande problema é que o empresário, de um modo geral, acha que consultoria empresarial é despesa, quando na verdade é investimento. Então, resumindo, minha sugestão às empresas que pretendem melhorar a sua valuation é que elas façam o dever de casa e se preparem antecipadamente. Se o interesse dela, por exemplo, é vender a empresa ou preparar uma valuation melhor, esse antecipadamente tem que ser no mínimo 18 meses, porque dá para a gente aí uns 6 meses para fazer uma avaliação, um diagnóstico e implementar algumas correções, e depois um ano de faturamento já corrigido para poder melhorar os valores da valuation. Vale lembrar que muitas vezes melhorar o EBITDA da empresa não é melhorar faturamento somente. Eu posso melhorar o EBITDA e o lucro líquido somente cortando custos e processos desnecessários. Então, pode até existir, mas eu nunca vi uma pequena ou média empresa que não precisasse de correção. Sempre tem alguma correção a fazer, de alguma forma, nem que seja estratégica. Mas a parte principal que pega mais é a questão de finanças e custos. E aí, com isso, a empresa vai apresentar não só números melhores na valuation, mas também uma empresa melhor preparada para o crescimento futuro e para a diversidade. E vale aqui um parêntese, né? Porque quando eu falei ali em 18 meses, em um ano de faturamento novo, é porque o último faturamento, a última DRE, é o mais importante para a valuation, é a base da valuation, porque em cima dela é que vai ser projetado o crescimento futuro da empresa. Muito obrigada pelas dicas, elas são realmente essenciais para melhorar a valuation das empresas. E quais são os métodos utilizados pela Luzone Capital para encontrar a valuation mais aproximada do real valor de mercado? Bom, nós usamos basicamente, aí não é só a Luzone, é o mercado de um modo geral, usa o fluxo de caixa descontado. Existem vários métodos, várias metodologias, como as que eu falei por índice, por múltiplos de índices, né? Por exemplo, múltiplo de venda, faturamento, múltiplo de patrimônio, múltiplo de EBITDA. Nós até usamos, às vezes, o múltiplo de EBITDA para comparação ou para ajuste, quando eu não estou seguro com a questão do fluxo de caixa descontado. Mas eu não acho que esses índices, por exemplo, o múltiplo de venda e faturamento ou o múltiplo de patrimônio, eu não acho que esses índices são justos. Eles não indicam o potencial futuro da empresa, nem o seu caixa futuro, não garante a perpetuidade desses números, entendeu? Então, vale explicar que a valuation por múltiplos, ela utiliza números das demais empresas do mercado para comparação. Então, se a empresa é mal gerida, por exemplo, ou se o mercado que ela atua está super ou sobrevalorizado, esses números não apontam a real posição da empresa. Então, raramente são usadas essas formas de valuation para empresas de pequeno e médio porte. Eu, particularmente, eu não confio e não indico a utilização nesses casos. Eu acho que o mais correto é sempre o fluxo de caixa descontado e, em alguns casos, a gente usar também um múltiplo de EBITDA. Em relação a startups ainda iniciantes, como é possível encontrar uma valuation fiel ao real potencial da empresa? Bom, essas são ainda mais difíceis de fazer, pois elas dependem de mais premissas, né? Ela demanda muito mais experiência do profissional de valuation, porque as análises de potencial de faturamento e perspectiva de crescimento são muito mais sutis. Então, ela depende também da experiência dos idealizadores da startup, né? E principalmente dos gestores, de quem vai gerir essa startup. Se eles terão capacidade de tirar aquilo do papel e fazer cumprir o business plan. Então, nós sabemos que papel aceita tudo. Então, nós temos que ter muito critério para separar o que é viável do que é inviável, e a base de dados utilizada para o business plan, ela tem que ter números muito calcados na realidade
e tem que ser assim números da maior qualidade possível. Se o plano de negócio da empresa e depois o profissional de valuation não tem como explicar os números apresentados, vira premissa subjetiva que não tem valor nenhum. Então, a dificuldade maior é justamente essa, de essa questão aí de dados que aumenta um pouco a subjetividade, que a gente tem que ter muito cuidado com a base de dados e com o que a gente vai usar no cálculo, uma vez que nós não temos passado para poder fazer essa conta. Não existe balanços anteriores, nem DREs anteriores que nos sirva de dados. É um pouquinho mais complicado, mas com um bom avaliador consegue fazer. E por que é importante para o empresário contratar uma empresa como a Luzone Capital para fazer uma valuation profissional? Bom, é importante contratar quem entende do assunto. Nós temos experiência na área empresarial, principalmente na área de gestão e finanças, e o sócio principal da Luzone Capital, Leandro Luzoni, tem muito conhecimento acumulado na área de fusões e aquisições, além da área jurídica empresarial, de um modo geral. Então, nesse ponto tem que usar realmente empresas que saibam o que estão fazendo, né? Vale ressaltar que nós nunca tivemos na Luzone Capital uma valuation contestada. Não tô falando que isso pode não acontecer no futuro, mas até o momento nós nunca tivemos uma. Então eu imagino que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E qual sua visão sobre os impactos dos ativos patrimoniais e passivos na valuation de uma empresa? Passivos patrimoniais, ativos e passivos patrimoniais. Bom, ativo depende do ativo, né? O interessante para a empresa é que ela tenha todos os ativos operacionais necessários para a boa atuação da empresa. E é importante lembrar que os ativos não operacionais eles entram depois na conta final de avaliação, né? Porque quando nós fazemos cálculo de avaliação, nós calculamos o valor total da empresa, mas para o cálculo do valor justo de negócio, você tem que adicionar a posição financeira líquida da empresa, né? Que é ali o ativo menos passivo circulante, ver a posição da empresa de curto prazo e adicionar os ativos não operacionais. Agora, com relação aos passivos, depende de uma análise mais depurada. Isso é muito importante, pois a empresa que não tem geração de caixa suficiente para honrar os seus compromissos do passivo, elas não têm valor de mercado ou têm valor negativo. Então, numa análise detalhada de passivo, principalmente quanto ao passivo circulante, que é o de curto prazo, ele é de suma importância para a gente entender como é que está a posição da empresa de curto prazo, que é o que pode pegar mais e causar mais impacto e mais problema para a empresa. Vale dizer que, em resumo, uma empresa ela vale pela sua capacidade de geração de caixa futuro. Esse é o principal ponto de avaliação para fazer uma valuation. Então, depois que nós vemos todos os outros índices, como necessidade de capital de giro, EBITDA, lucro, por exemplo, mas sem geração de caixa, nada disso vai existir. Gerd, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento. E em nome da Luzone Capital, eu gostaria de agradecer por sua presença e te convidar para participar conosco em outra oportunidade de outros podcasts ligados a outros assuntos sobre finanças ou gestão empresarial, que são suas áreas de especialidade. Muito obrigada pela participação. Com certeza, será um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.